Nós somos praticamente o tempo todo melhores que o nosso adversário, como você mesmo falou, criamos as melhores situações e jogamos o tempo todo. Jogamos para frente em busca do gol. Infelizmente, esse gol não saiu. A gente foi superior durante gran passagem do jogo e não seria nenhum exagero a gente sair vitorioso hoje. Os 4 times, das 4 atuações, para mim a melhor atuação foi a do Fluminense. Sem dúvida. Que não deixou o Dortmund jogar, a gente não viu o Borussia criar praticamente nada. A primeira defesa do Fábio foi acontecer aos 19 minutos do segundo tempo. E o Fluminense, como você disse, criou várias chances para abrir o placar. Então, realmente, é um pecado, é para lamentar. Eu acho que foi uma senhora partida. O melhor jogo até agora entre os brasileiros. Eu acho que esse Fluminense talvez seja, hoje, a gente tenha visto a melhor versão desde... A gente falava isso, eu concordo na redação. Desde a conquista da Libertadores. Né? Foi quase, senhores, foi quase. O Fluminense merecia a vitória. Teve o dobro de finalizações para o gol. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos falar sobre o jogo do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Trazer alguns cortes do linha de passe. O programa foi bem extenso. Trazer os melhores momentos da coletiva com o Renato Gaúcho. Trazer a estatística do jogo. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já se inscreva no canal para não perder nada. Trazendo conteúdo diariamente e fique comigo até o final. Muito bem, fã de esportes. Linha de passe, como é uma tradição nesse Mundial de Clubes, terminou o jogo de brasileiro, tem linha de passe coladinho para analisar como é que foi o clube brasileiro. Nesse momento a gente vai falar do Fluminense. Caramba, hein? Hoje, assim, o Palmeiras na estreia, a gente já achou que o Palmeiras merecia ter vencido o jogo, né? Já achou isso. Acho que hoje mais ainda, hein, Jean? Hoje realmente o Fluminense teve momentos de amassar o Borussia. Se a gente pegar os números de finalizações, chutes certos, assim, uma supremacia do Fluminense. Teve uma chance ali com o Everaldo cara a cara. Mas assim, claro que é um resultado bom. Quem empatou com o Borussia? Mas, nossa, não tem injustiça no jogo, não teve interferência de arbitragem, mas acho que foi um dos maiores pecados desse campeonato até agora, o Fluminense não ter vencido esse jogo. Tudo bem? Pois é, tudo bom, William? Bom, primeiro acho que assim, é importante a gente destacar o ótimo início dos brasileiros na competição. Sim. Porque a gente está falando de times brasileiros que ganharam 2 jogos e empataram 2 jogos. Os que empataram, acho que até mereciam a vitória. Pois é, contra os europeus, né? Empataram contra os europeus, contra os adversários teoricamente mais difíceis das suas chaves. Então, acho que só para ressaltar isso, foi um começo muito bom dos times brasileiros, porque mesmo aqueles que empataram e que mereciam ganhar, teoricamente tem caminhos menos complicados. Agora, eu vou te falar que dos 4 times, das 4 atuações, para mim a melhor atuação foi a do Fluminense. Sem dúvida. Que era, para muita gente, aquele que enfrentava o adversário mais duro, né? O Palmeiras pegou o Porto, que era o 3º colocado do Campeonato Português, mas o Fluminense pegava um 4º colocado do Campeonato Alemão, que tinha chegado longe até na Champions League, acabou sendo eliminado pelo Barcelona, e a gente lembra como foi a eliminação, né? O que o Dortmund fez na volta. Então era um time que vinha de um bom momento, ok, os 30 dias sem jogar talvez façam diferença, mas de qualquer maneira acho que dá para dizer que era o adversário mais duro dos 4 brasileiros, e para mim o Fluminense teve a melhor atuação entre os brasileiros. Por quê? Não deixou o Dortmund jogar, a gente não viu o Borussia criar praticamente nada. A primeira defesa do Fábio foi acontecer aos 19 minutos do segundo tempo. É a primeira vez que ele trabalha no jogo, porque teve uma defesa no primeiro tempo, mas não estava valendo, o lance estava impedido. E o Fluminense, como você disse, criou várias chances para abrir o placar. Então, realmente, é um pecado, é para lamentar. Mas também pelo que a gente viu dos 2 times, né? E eu acho que pelo que a gente vai ver dos 2 adversários da chave, que para mim são 2 adversários bem abaixo, a tendência é que se resolva. Eu arriscaria mais até nesta chave do que no grupo do Palmeiras, que a tendência é que a coisa se resolva no saldo de gols para a primeira e segunda colocação, pela fragilidade dos outros times do grupo. Vamos ver, de qualquer maneira, acho que assim, claro que o Fluminense lamenta, porque ganhar esse jogo era um passo enorme para ter a liderança e a primeira colocação, mas ainda assim não é um mau resultado, né? Se você ignorar o que foi o jogo, não é um mau resultado. Acho que o Fluminense agora tem tudo para passar de fase, resta saber em qual posição. É para ir com muita confiança para os próximos jogos, né, Birner? Porque assim, teve muita personalidade o Fluminense. Foi vertical a hora que precisou ser, a hora que teve que ter paciência, tocar a bola, teve. Muitas associações pela direita, pela esquerda, trocando passes. É um time muito consciente, um time que controlou o jogo. Um time que, de alguma forma, falou, o jogo é meu, o jogo está comigo, quem define esse jogo sou eu.
Eu senti um Fluminense muito assim no jogo. E você, Berner, tudo bem? Concordo contigo, William. Boa tarde, você. Quase falei boa noite. Boa tarde ao Jean, ao Calçade, aos fãs do esporte. É o hábito. Não, no mesmo dia, a gente já deu bom dia e boa tarde. É verdade. Só não deu boa noite. Senhor jogo do Fluminense. Pois é, cara. Para mim, surpreendentemente positivo. Pois é. Porque eu até achava que o Fluminense podia empatar e, quem sabe, até ganhar do Dortmund. Mas ter esse tamanho de controle sobre a equipe alemã, eu não pensei que fosse ser assim. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que foi uma senhora partida. O melhor jogo até agora entre os brasileiros. Pensando em times que precisam ter a iniciativa do jogo. Fazendo uma comparação com o Palmeiras, que eu também acho que foi melhor que o Porto. O Dortmund é melhor que o Porto. É consideravelmente melhor que o Porto, independentemente da atuação de hoje. O Dortmund não ter sido a atuação ideal da equipe alemã. Não sei se isso tem a ver com o que o Fluminense fez, ou se o time realmente jogou abaixo, mas um jogo extremamente convincente, promissor. É óbvio que o Fluminense não está entre os candidatos ao título. Se o Fluminense for campeão, vai ser uma das coisas mais, assim... improvável. Não, supera o título do Inter contra o Barcelona, do Gabiru, que para mim foi o mais improvável dos títulos das finais de mundiais em confronto direto que a gente viu até hoje. Mas é só elogios, a não ser nas finalizações. Pois é, ali pecou, né? E aí... Não acho que foi o peso da estreia, não acho que foi uma questão só técnica. Eu não acho que... Às vezes no futebol as coisas não acontecem e hoje só por isso não aconteceram. E, para mim, só discordo uma coisinha do Jean, mas é uma questão de conclusão. Não dá para escolher o jogo, amargo o resultado do Fluminense. Falasse antes do jogo, ok, depois do jogo ficou muito amargo. Acho que todos os brasileiros que entraram em campo, quem mais tem a lamentar é o Fluminense, quem tem mais a comemorar é o Botafogo, porque eu não acho que o Botafogo foi melhor que o seu adversário e ganhou o jogo. É um misto de sensações nesse jogo do Fluminense, porque realmente, se alguém falasse antes do jogo, falar, o Fluminense vai conseguir um empate, acho que muita gente já fechava. Claro. Vamos fechar esse empatezinho aqui, É tá por tudo isso que eu certo. digo que não é tão amargo, porque justamente antes do jogo você assinaria. Claro que depois do jogo você lamenta. Agora, se você falasse, talvez o mais otimista dos torcedores do Fluminense, talvez, mas assim, a maioria da torcida do Fluminense chegasse e falasse assim, mas o Fluminense, ele vai ser bem superior ao Borussia, ele vai controlar o jogo, ele vai dominar o Borussia, só vai ficar no empate, mas ele vai dominar, ele vai chutar mais a gol, ele vai ter todos os números melhores, posse de bola, ele vai amassar. Acho que nem o mais otimista ali conseguiria imaginar isso. Por isso que fica esse misto de sensações, né? Sim. Ok, fecharia um empate, mas depois você vê o jogo, você fala, caramba... Mas o torcedor tem que ter orgulho dessa atuação. Tem que ter orgulho. Eu acho, Muito. e esse é um ponto para passar para o Calçade. Acho que é para fechar o jogo o torcedor se sentir orgulhoso, né? Porque realmente, que belíssima exibição, que há muito tempo eu não via do Fluminense, nem no Campeonato Brasileiro, hein? Esse Fluminense aí não é do Campeonato Brasileiro não, hein, o Calçade? Tudo bem? Olá, William. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que esse Fluminense talvez seja, hoje, a gente tenha visto a melhor versão desde... A gente falava isso, eu concordo na redação. Desde a conquista da Libertadores da América. Porque não comparando as equipes, a maneira de jogar, apenas o comportamento. Não esperava ver o Flu da maneira como nós vimos, mas tem algumas questões que nós vamos discutir durante um bom tempo quando terminar o Mundial. Quando terminar o Mundial, nós vamos ter muita coisa para analisar. Porque esse Fluminense deu ao Renato 16 dias para treinar. Jogou no dia 1º de junho, foi para campo hoje. 16 dias com o treinador, chegou primeiro nos Estados Unidos, poderia treinar no Brasil, preferiu treinar lá, se adaptou perfeitamente a tudo. E era um Flu muito organizado, muito preparado para o jogo do adversário. Não é um Fluminense que você falou, agora eles se surpreenderam. O Borussia Dortmund não gerou surpresas na forma de jogar. É um Borussia Dortmund que aí tinha causado danos no Barcelona, na Liga dos Campeões ainda. Foi um confronto em que ele ganhou até do Barcelona. E uma equipe que veio também tranquila, porque a gente fala, eles estão no final de temporada e os brasileiros estão no meio. Gente, os brasileiros estão muito mais arrebentados no meio da temporada, porque fizeram quase o número de partidas que o Borussia Dortmund jogou a temporada toda. Então esse negócio de final, meio de temporada, no caso de brasileiro, quase que não pesa, porque aqui é um massacre. Então, sim, descansado,
bem treinado, bem preparado, focado no adversário, foi um Fluminense que surpreendeu. Surpreendeu. O Fluminense jogou bem. Faltou aquela detalhezinho técnico na hora de finalizar, né? A precisão. Isso faltou. Né? Mas foram 5 defesas do goleiro. Sim. O Flu, no segundo tempo, o Renato faz uma inversão que fez todo sentido. Ele inverteu o Arias e o Canóbio. Por quê? Porque aí ele vai com o pé direito para a linha de fundo, com o pé esquerdo para a linha de fundo. Porque quando o jogador está na esquerda, o canhoto está na direita, na verdade, ele vai cortar para dentro. Né? Chegar na linha de fundo é um negócio meio estranho. E aí ele levou o Fluminense para a linha de fundo, invertendo os jogadores. E começou a ter bola, cara, para finalizar. Então, assim, acho que o Flu foi muito bem. Porque foi um confronto, diria, antes da bola. Você, analisando o Mundial, você fala assim, esse aqui vai ser o primeiro e maior confronto de um time brasileiro. E ele encarou muito bem. Num grupo que os dois devem se classificar, decidindo por critérios de desempate. Que agora o Flu não tem o direito de se enroscar com os outros do grupo, né? Porque senão vai acabar com tudo que fez hoje. Mas eu adorei, achei o Fluminense surpreendente. Bom, boa tarde. Posso te responder em português? Eu acho que cara, a gente sabia, éramos muito conscientes da qualidade e do time que é o Borussia Dortmund. Também sabemos da qualidade que tem o futebol europeu. Mas eu acho que hoje o Fluminense demonstrou que é um grande time também, que é um grande clube e que a gente está aqui para brigar com os caras. Eu acho que hoje a postura nossa foi marcante, foi dominante, a gente foi superior durante muitas passagens do jogo. Eu acho que isso gera certa tranquilidade, isso gera certa confiança, sabendo que a gente vai por um bom caminho, que a gente precisa claramente melhorar algumas coisas, porque eu acho que se fôssemos tido um pouco mais de capricho, fôssemos saído vitoriosos hoje de aqui do MetLife, mas a gente se vai com um ponto que é muito importante e tomara que a gente no próximo jogo contra o Ulsan consiga os 3 pontos para esse ponto de hoje ter valido a pena. Bom, boa tarde. Eu acho que um pouco da tua pergunta respondi na outra resposta. Eu acho que falta um pouco mais de capricho aí de cara ao gol. A gente criou várias chances, como falei, a gente foi superior durante grande passagem do jogo. E fica esse sentimento, né, de você saber que você tinha todas as ferramentas para sair vencendo nesse tipo de campeonatos, pelo formato que tem. Você sempre é importante somar na primeira rodada. Então a gente sai com esse sentimento, como você falou, de tranquilidade e de frustração, porque claramente que a gente fez muito bom jogo, a gente demonstrou as nossas qualidades, a gente demonstrou as nossas fortalezas e não seria nenhum exagero a gente sair vitorioso hoje. Eu acho que a veces é desconhecimento, não? Você não pode ter surpresa de um time que 2 anos atrás foi campeão da Libertadores, né? Então eu acho que a gente hoje demonstrou que a gente é muito forte também. Tomo um exemplo do que você falou, do jogo de Palmeiras e Porto. Eu acho que o campeonato brasileiro é um campeonato de times muito forte, de jogadores de grande qualidade, jogadores que jogam no Brasil, que tiveram grande sucesso na Europa. Um caso temos aqui no Fluminense, que é o Thiago Silva, que é um cara que dispensa comentário na Europa. Então, eu acho que muitas vezes tem essa tendência a subestimar o clube sul-americano. E eu acho que isso é um erro, né? Porque no futebol atual, no futebol moderno, não tem rival bobo, não tem rival fraco ao extremo. Então, claramente que competições como o Mundial de Clubes demonstram que a gente também tem a sua virtude, a gente também tem a sua fortaleza, que a gente também tem grandes jogadores
y que a gente dentro da nossa realidade también es un grande clube y también briga por grandes cosas y que a gente también está preparado para hacer grandes cosas. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, desculpa, queria dar um abraço apertado na nossa torcida. Tenho certeza que o torcedor que esteve aqui hoje, torcedor nosso lá no Brasil, está bastante orgulhoso da nossa estreia nessa competição. Nós somos praticamente o tempo todo melhores que o nosso adversário, como você mesmo falou, criamos as melhores situações. Talvez tenha faltado um pouquinho de calma, de tranquilidade para finalizarmos, para que a gente pudesse sair daqui com a vitória. Mas, como disse o Soares, aqui muita gente de repente ficou surpreso com o meu time. Eu não estou surpreso não, porque ontem na coletiva eu falei para vocês que eu preparei meu time para ganhar, para jogar para dentro do adversário, para tirar os espaços do adversário, sempre com respeito. Nós respeitamos o tempo todo o nosso adversário, não damos muitas oportunidades para eles e jogamos o tempo todo. Jogamos para frente, em busca do gol. E, infelizmente, esse gol não saiu. Mas estou bastante feliz, bastante orgulhoso com o que a minha equipe hoje produziu diante de um adversário muito poderoso. Continuar treinando, uma exibição desse tamanho diante de um adversário tão poderoso dá uma confiança ainda maior para o grupo. Essa confiança, falei para vocês que eu passo diariamente para eles. Falei hoje, antes mesmo de eles entrarem em campo, para eles se divertirem, para eles jogarem futebol, para eles respeitarem o adversário, mas sempre focados no trabalho. Então, o que a gente precisa melhorar é talvez um pouquinho mais de tranquilidade na hora das finalizações, coisa que nós não tivemos com as situações claras hoje. Já nós temos o próximo jogo, eu acho que não tem muito que mudar, não tem muito que treinar, repetimos o que a gente fez hoje e, como eu falei, um pouco mais de tranquilidade nas conclusões para que a gente possa conseguir a vitória e darmos um passo importante, né, para a classificação. Mas a gente sabe também que o jogo não vai ser fácil, vai ser difícil, mas o importante é que o meu time está bem. O importante é essa confiança que o meu grupo passa para mim e eu passo para eles. Então, eu tenho certeza que na próxima a gente vai criar e com tranquilidade a gente vai conseguir concluir, quem sabe fazer os gols que a gente precisa para conseguirmos 3 pontos. Sim, a gente treinou bastante, eu falei que eu trabalhei bastante a parte tática nesses dias, foi dessa forma que nós treinamos. A gente já fez alguns jogos também com esse formato no Campeonato Brasileiro e a equipe se comportou muito bem, porque é uma equipe que muita gente acha que nós temos 3 volantes, mas os meus volantes saem para o jogo. Então, a gente tem a marcação, fica um time forte na marcação no meio, protegem bem a nossa defesa e sabem jogar. Tanto é que, como eu falei, nós hoje enfrentamos um adversário perigoso, um adversário forte, não damos muitas oportunidades ao adversário e criamos situações de gols. Então, a equipe fica bastante protegida dessa forma. A gente tem o nosso plano B também com o Ganso, eu converso bastante com ele, tem horas e horas para ele jogar. Hoje era uma partida que a gente sabia que ia ser muito difícil, a gente precisava de uma marcação mais forte no meio. Foi o que aconteceu, nos comportamos muito bem. E acredito que a gente tem esses 2 esquemas, dependendo do adversário, dependendo do que a gente precisa, a gente usa o plano A ou o plano B. Nem sempre é investimento, sem dúvida alguma, é o que eu falei. Tem muitos clubes que têm, financeiramente são muito superiores a gente, mas dentro do campo são 11 contra 11. E aí depende muito da atitude dos teus jogadores. E a atitude dos meus jogadores me encheu de orgulho. Agora mesmo eu estava falando com o presidente no vestiário, ele estava bastante feliz também pelo que a equipe produziu. Então não adianta muitas vezes você ter um time muito caro e achar que você vai ganhar no grito, vai ganhar na camisa, vai ganhar em contratações caras. Agora, por outro lado, é o que eu falei, depende muito da atitude do teu time. Agora, por outro lado, sem dúvida alguma, no momento que você tem os cofres cheios para contratar, você contrata também jogadores de qualidade que fazem a diferença na hora do vamos ver. Então, talvez hoje, talvez para a gente, talvez não, com certeza, faltou aquele pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de vontade de fazermos o gol. Eu acredito que a gente poderia ter saído daqui com os 3 pontos. Mas isso não tira o mérito do time, não tira o mérito do nosso grupo, pelo que eles fizeram hoje dentro do campo, porque a gente enfrentou uma grande equipe.
A gente sabe que muita gente fala que os favoritos para a próxima fase o Fluminense e o Borussia. Eu falei ontem também na entrevista que eu não concordo com isso. Eu acho que você deu o exemplo, não adianta só a parte financeira, depende da atitude do teu time dentro do campo. Então hoje a gente conseguiu um bom resultado, poderíamos ter conseguido a vitória, não veio, mas a gente sabe que o próximo adversário também é perigoso, o próximo adversário é difícil, porque eles também têm a ambição de passar para a próxima fase. Então a gente vai procurar descansar o grupo agora. A gente sabe que daqui a pouco a gente tem mais uma partida difícil. E aí sim, procurar mentalizar, porque vamos ter muito pouco tempo de treinamento até lá. Mas o importante é que o meu time sabe exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Procurar aproveitar melhor as oportunidades que a gente for criar, finalizarmos melhor, para que a gente consiga assim fazer os gols e conseguir a vitória, que uma vitória, os 3 pontos no próximo jogo, pode ter certeza que a gente vai dar um grande passo para passarmos para a próxima fase, que é o nosso primeiro objetivo. De campo. É fundamental você ter um grupo, né, com jogadores experientes. Você mesmo citou o Fábio, o Thiago, eu falo do Ganso também, o Cano, e temos uma geração de garotos também. Então é importante essa experiência, porque essa experiência passa tranquilidade para os mais jovens. Qualquer problema que eu não consiga resolver na beira do campo, os jogadores mais experientes passam essa tranquilidade para que os mais jovens possam colocar em prática o futebol deles. Então é importante você ter um grupo mesclado com juventude e com experiência. Mas o mais importante de tudo, independente da juventude e da experiência, são as atitudes dos jogadores dentro do campo. E as atitudes que os jogadores hoje tiveram dentro do campo, volto a repetir, me encheram de orgulho. Tenho certeza que encheram de orgulho também o nosso torcedor. Essa mesma força, esse mesmo torcedor, espero que esteja no próximo jogo aqui para nos incentivar, para que aí sim a gente possa conseguir o objetivo principal, que é a vitória. Bom, eu nem tive tempo para perceber nisso, mas se não sabiam, talvez começaram a conhecer melhor ainda, né? Mas faz parte do passado. Eu tenho o maior orgulho de ter conquistado um título mundial com o Grêmio, ter feito os 2 gols. Depois nós tivemos uma final com o Real Madrid também, no outro Mundial, e agora o 3º Mundial que eu estou participando. Está muito bem organizado, a FIFA está de parabéns. Grandes clubes do futebol mundial. Eu, como treinador de um grande clube como o Fluminense, me orgulho, falei isso ontem, me sinto lisonjeado de estar à frente de uma Copa do Mundo igual a essa. E eu tenho certeza que o nosso torcedor também. Então a gente sempre trabalha no dia a dia para buscarmos sempre o melhor trabalho, vitórias, e colocarmos sempre na prateleira de cima o clube que é o Fluminense. Para começar o nosso breve review e react da partida, já quero destacar que o melhor jogador do Borussia Dortmund foi o goleiro, no qual realizou 5 defesas e foi o principal culpado pelo Fluminense não ter saído com a vitória. Claro, de repente faltou capricho ali na hora da finalização, ter calma na hora de chutar, escolher melhor o momento. Fluminense que estava pegando muito de primeira fora da área, isolando algumas bolas. Teve aquele lance do Everaldo, que o John Arias achou aquela bola, achou ele passando. Era só cavar em cima do goleiro e marcar o gol e sair pro abraço. Mas não, ele perdeu a passada, esperou, o Canóbio tocou. E Canóbio, que já não tinha muito o que fazer, pegou meio mal, pegou fraco na bola. Então não foi a melhor escolha ali de jogada, era só ter cavado a bola, ter feito o gol. E o Fluminense ter saído feliz e com a vitória, que era o resultado merecido. Mas quero destacar alguns outros jogadores também. O Hércules, que jogou demais, não deixou o camisa 10 dele jogar, o Brandt, algo do tipo. Freitas engoliu o Guirassy lá nele. Guirassy não jogou, não viu nem a cor da bola. Que partidaça da nossa dupla de zaga, né, senhores? Thiago Silva e Freitas. Incrível como quem joga com o Thiago Silva melhora o patamar. Parece até outro jogador quando ele está jogando com o Ignacio ao lado e com o Thiago Silva. E o mesmo acontece com o Ignacio. Ou seja, Thiago Silva tem um efeito gigantesco ali na parte defensiva do Fluminense. E os laterais também jogaram demais. Tanto o René, tanto o Samuel Xavier, cobrindo as jogadas, roubando bola. O Hércules também jogou demais, foi um dos melhores pontuados aí, conseguindo desarmar diversas jogadas, teve até alguns chutes pro gol. E o único ponto que a gente pode destacar aí negativo da equipe
é o nosso centroavante, que ele tem outras características, consegue fazer o pivô, receber a bola no meio de campo, tocar, fazer o paredão, tem um bom passe de bola, mas não finaliza. Não finaliza, e camisa 9 do Fluminense tem que ser matador, tem que ser goleador, né? Tem que honrar Dom Fredon, até o próprio John Kennedy, que vinha jogando demais, está jogando bem no Pachuca. E nós temos o Germancano. O Fluminense, já no segundo tempo, no início, a torcida pedia a entrada do Germancano. Entrou em um momento que a equipe já estava bem cansada, não conseguindo produzir muito ofensivamente. E a gente tem que ajeitar essa parte aí de finalização, encontrar o nosso camisa 9. O camisa 9 ali tem que estar com confiança para poder marcar, definir jogadas. E por conta disso, o Fluminense não saiu vitorioso no dia de hoje, porque merecia, produziu mais ofensivamente, teve o dobro de finalizações. Então, já quero saber a opinião de vocês sobre o jogo. Já se inscreva no canal para não perder nada, trazendo conteúdo diariamente. E até a próxima. Show? Valeu, valeu.